Política do Dia no Ar, chegando com muita informação de bastidores e é claro que está sendo tratado no nosso meio político do estado do Piauí, Brasil e mundo afora. Você acompanha aqui e confere com a gente. Com comentários de Edna Maciel, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhorita, tudo bem? Boa tarde a todos. Você fica muito bem de laranja, viu, Edna? Gosta de lilás, mas fica muito bem de laranja. Obrigada, lilásmente de laranja hoje. Elias Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Edna, Lívio, João Magalhães, queridos telespectadores, uma ótima tarde a todos. Nosso garoto de Morro do Chapéu, João Magalhães, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, tudo bem? Tudo bem, Lívio. Boa tarde para você, para a Edna, para o Eliezer e todos os telespectadores. Bora lá, hashtag Fogo no Parquinho, viu, Edna? O presidente do Diretório Estadual do PSDB, ex-deputado estadual Luciano Nunes, defendeu que vereadores tucanos de Teresina saiam de cima do muro e assumam uma postura de oposição lá na Casa Parlamentar. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto. Nós entendemos que o caminho do PSDB aqui em Teresina é o caminho da oposição. Esse é o sentimento não só da executiva estadual do partido, das lideranças com quem temos conversado aqui de Teresina, mas, sobretudo, foi o lugar que o povo nos colocou nas últimas eleições. Temos que defender o legado, as conquistas que as administrações do PSDB obtiveram ao longo dos tempos, com o Alferraz, com o Chico Gerardo, com o Dr. Silvio, com o Firmino, apontar as críticas, apontar as falhas, as omissões e também propor, apontando sempre caminhos para o bem de Teresina. Edna Maciel, para Luciano Nunes, não tem muito o que conversar. Vereador que for tucano tem que apontar falhas, fazer críticas e, é claro, também promover o desenvolvimento da cidade. Como é que você recebe este posicionamento do ex-deputado Luciano Nunes? Querer marcar a história do PSDB, né? Querer marcar o espaço do PSDB, mostrar também a oposição, que tem que ser feita uma oposição. E nós temos visto, acompanhado nas redes sociais, agora nesse último caso da CPI, dessa polêmica em cima da questão dos contratos dos artistas, os PSDBistas se manifestando também, falando desse legado da cultura. Esse é só um exemplo, né, de que o PSDB quer sim mostrar que os tucanos têm que fazer oposição. Então essa fala dele é uma fala de contrariedade, né? Pelo que vejo aí, meus colegas vão poder atualizar também, lá dentro da própria Câmara, né? Essa é uma fala de que os tucanos têm mesmo que voar para cima da oposição, né? Tem que fazer a oposição. Então, essa fala do Luciano é uma fala muito marcante para o pessoal abrir o olho. João Magalhães chamou na grande. Achei muito interessante na fala do ex-deputado Luciano Nunes que é dever dos tucanos que estão no parlamento de Teresina defender o legado do partido aqui na capital. É preciso marcar território. A estratégia de Luciano Nunes, sem dúvida nenhuma, mostra aí o que o PSDB precisa fazer. O partido, no âmbito de Teresina, ficou há três décadas no poder. Toda a agenda administrativa que a gente vivencia hoje em Teresina, tanto o lado positivo quanto o lado negativo dos problemas que Teresina enfrenta, ela tem a marca do PSDB. Seja positivo na área da educação, por exemplo, que a gente sabe que a educação teresinense tem bons índices, seja a própria questão do transporte público, que hoje é o principal problema a ser enfrentado, que a população enfrenta. Tudo isso são marcas que sofreram influência grande do modelo tucano de gerir Teresina. Então é preciso marcar território. E lá na Câmara Municipal hoje, o que a gente percebe é que dos 4 vereadores da sigla, pelo menos 3 demonstram realmente que estão ali meio que em cima do muro, não fazem uma crítica mais acentuada à nova gestão e, pior, para o partido, não defende o legado do PSDB na gestão de Teresina. Portanto, essa chamada de atenção que Luciano Nunes deixa bem claro no seu posicionamento, ela é necessária se o partido quiser sobreviver, até porque agora, fora do poder, o partido vai ser alvo, sem dúvida nenhuma, de outras siglas que vão buscar aquelas lideranças comunitárias ligadas historicamente ao PSDB. Os outros partidos vão em busca de pessoas filiadas ao partido que tem interesse em disputar
um mandato lá na frente. Os próprios vereadores da sigla, sem dúvida nenhuma, vai chegar um momento que serão assediados por outros partidos, porque quando você sai do poder, obviamente, você se torna menos atrativo. Então é uma consequência natural. Para defender a história do PSDB, é necessário sim marcar esse território, e Luciano Nunes demonstra aí que é a liderança do partido que quer deixar uma imagem bastante coerente do PSDB aqui em Teresina. É uma análise minha, de certa forma, fica um pouco difícil você falar de reestruturação de um partido como o PSDB quando não se tem uma linha coerente de raciocínio, uma linha que realmente todos os filiados, principalmente aqueles que estão no poder neste exato momento, possam seguir. Eliezer Rodrigues, achei muito interessante também no início da fala de Luciano Nunes, de que o lugar da oposição foi o lugar onde o povo colocou o PSDB. Se o partido não se der bem, não acolher, não acatar este local que ele foi dado pelo povo, pode sofrer consequências em breve. Sim, pode não ter sido, Lívio, o objetivo do partido estar na oposição, mas é fato, é necessário respeitar o resultado das urnas, que simboliza o sentimento da população. Então, fazer oposição para o PSDB, nesse momento, é uma estratégia coerente que pode fortalecer o partido. O partido não vive a sua melhor fase na política, perdeu espaços de poder realmente para se manter em atividade, para manter ativa a sua militância. Está mais difícil para o PSDB em Teresina e no Piauí. Então, estar na oposição é algo que ainda garante uma visibilidade, que ainda garante que a sua voz, as suas opiniões, o seu modelo estará em evidência. Ao tempo em que a atual gestão critica atos da gestão anterior, eles hoje podem, em cada debate, em cada polêmica que surgir, estimular a comparação. Diz, olha, eles estão fazendo assim agora, mas se fôssemos nós, a saída apontada seria essa. Então isso também alimenta o confronto, a democracia, faz parte do debate, garante esta notoriedade ao PSDB, e sem falar que a democracia precisa de oposição. Todo governo precisa de oposição e é um papel que não é muito desejado, mas é necessário. Isso na Câmara Municipal, isso em qualquer parlamento, qualquer forma de gestão. Então, realmente, partindo para um confronto, representa mais valor agregado para o PSDB do que simplesmente concordar, aceitar ou se calar diante de atos da atual gestão. Edna Maciel, pode não ser o local de maior conforto, mas a oposição também garante uma certa visibilidade, agrega poder político, capital político àqueles que a fazem. É importante lembrarmos o exemplo que nós temos aqui em Teresina, sempre muito marcante, do vereador Edilberto Borges Dudu, que realmente conseguiu fazer oposição e se manter em destaque no nosso cenário político piauiense e teresinense, particularmente falando, por um bom tempo. Ele foi oposição, soube fazer oposição e se manteve em destaque. A oposição pode, de certa forma, ser vista com olhos não muito agradáveis, mas também traz capital político e relevância política a quem a faz. Sem contar que também, além de estar nos holofotes, além de estar na mídia, ser visto pelos seus eleitores, marcando presença, falando de assuntos e de temas que estão aí na pauta. Então, além dessa questão política mesmo, junto aos seus pares, tem a questão do próprio eleitor, né, que está vendo que o seu partido, ou a sua bancada, ou aquele candidato que ele tem mais simpatia ou que votou, está atuando, está se opondo a ideias que talvez corroborem com o que ele pensa. Então, oposição, além de ser da democracia, além de ser marcação de território e de presença, ela também marca para quem está escolhendo aquele vereador, aquele deputado, enfim, qualquer instância, como o nosso colega Eliezer citou, em qualquer área do parlamento, ele vai aparecer e para alguns realmente é desconfortável e alguns nem gostam de oposição. Né? Mas eu acho que a maioria, sim, gosta de ver, gosta de ter essa discussão até para formar sua opinião em relação a determinado candidato, bloco ou partido. Tem que saber fazer a oposição, Eliezer. Nós estamos aqui destacando, no caso, a oposição na Câmara Municipal, mas nós podemos já observar nos meios de comunicação, em algumas plataformas de ampla divulgação, o destaque para algumas outras personalidades do PSDB, como o ex-prefeito Silvio Mendes, sempre ativo também nos debates, o próprio
ex-candidato a prefeito, Kleber Montezuma, concedeu recentemente uma entrevista à TV institucional do PSDB, falando de diversos temas que estão no auge dos debates, no calor das polêmicas nesse momento, e se posicionando, já garantindo uma visibilidade. Afinal de contas, próximo ano tem eleição, e os tucanos, diretamente ou compondo com alguém, devem participar desse debate. Magalhães, atenção nessa próxima nossa fala, porque o vereador Gustavo de Carvalho, do PSDB, revela discordância com essa linha da estadual do partido. Ele garante que vai sempre seguir buscando diálogo e evitando assumir uma posição declarada. Vamos acompanhar o que ele disse, João, vou deixar depois para o seu comentário. Nós estamos bem no PSDB, fomos eleitos por lá. Agora é do nosso perfil diálogo. Nós não iríamos deixar de dialogar, de cobrar do atual prefeito. Ele sempre nos recebeu de portas abertas, sempre esteve com diálogo. Inclusive, recentemente estivemos com ele no shopping da cidade para levar uma demanda de um projeto nosso, através de uma emenda, para aqueles feirantes da praça de alimentação, aqueles comodatários da praça. E tem sido um diálogo muito bom e a gente vai continuar mantendo essa postura que sempre tivemos, do diálogo. No sentido político, não seria interessante, importante um alinhamento com um partido mais próximo da prefeitura? Não, nós estamos ainda caminhando junto com o PSDB, não temos nenhum momento definido a nossa saída do PSDB, né? E iremos continuar fazendo isso. Nós fomos eleitos para fazer um mandato, iremos honrar o nosso mandato, fazendo diálogo não só com o prefeito de Teresina, mas também com quem for necessário pela cidade de Teresina. João Magalhães. Olha, Lívio, o vereador Gustavo deixa bem claro que possui aí um perfil político que vai persegui-lo, que é esse do diálogo com o poder público municipal, com o poder executivo, o que contraria a orientação e a cobrança da direção estadual do partido. Agora, é bom lembrar que quem está na oposição, ou pelo menos quem foi eleito para ficar lá na oposição, não está na sombra, né? Tem uma série de dificuldades ali para exercer o seu mandato. Normalmente quem faz oposição ao poder executivo não tem acesso, por exemplo, à indicação de cargos na estrutura do poder público, no caso de Teresina, na prefeitura de Teresina. Normalmente não é bem recebido pelos gestores municipais, pelos secretários, na hora de reivindicar uma obra para uma base eleitoral. Então, tudo isso está em jogo e o parlamentar não vai querer romper esse diálogo até para que ele consiga ter acesso a alguns benefícios e, claro, consiga realizar algumas ações em benefício lá das suas bases eleitorais. No entanto, é bom lembrar que quem está na oposição também possui mais independência, possui mais autonomia para fazer críticas. A gente tem, muitas vezes, um olhar negativo, porque um olhar negativo a quem sai fazendo críticas, a quem sai apontando erros. De fato, é mais fácil estar ali na oposição, apontando erros, dizendo que as decisões estão sendo equivocadas, dizendo que está faltando diálogo, mas se a gente for pensar num futuro para o PSDB, e o vereador Gustavo deixa claro que quer permanecer no partido, ele será cobrado pela sua posição em defesa do seu grupo político ao qual ele pertence. Não é para romper um diálogo, mas o presidente do diretório estadual deixou bem claro que é necessário marcar território e que isso pode ser cobrado lá na frente, até mesmo naquelas reuniões em que o partido vai definir quais aqueles filiados, quais aquelas pessoas com mandato podem ser mais contempladas também nos espaços da sigla. Eliezer Rodrigues, nós tínhamos aqui, de certa forma, antes de nós recebermos João Magalhães e Edna Maciel no nosso quadro Política do Dia, a gente sempre conversava sobre quanto tempo levaria até que essa oposição se instituísse aqui na capital do estado do Piauí contra o Palácio da Cidade. Nós falamos em 30 dias, falamos em 6 meses. Para você, Eliezer, demorou? Está demorando? Ou ainda pode demorar mais ainda para a instituição concreta da oposição a Dr. Pessoa em Teresina? Eu já vejo uma oposição embrionária, mas já evidente. Não estão ainda no nível de confronto direto, de combate, de críticas mais direcionadas, mas já observamos que há um posicionamento contrário. À medida que as pautas chegam, por exemplo, à Câmara Municipal, os vereadores do PSDB já têm se levantado, questionado, cobrado mudanças e colocando ali sempre um contraponto. Enfim, é uma oposição que está em ascensão, mas que já existe. Eu acredito que em poucos dias não haverá mais essa classificação de independente, de pessoa
que não é oposição, já vejo sim que estão se assumindo com esse papel, com esse caráter aqui a nível de Teresina. Próximo assunto, Edna Maciel, eu peço sua atenção porque eu quero seu comentário. O presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, Jeová Alencar, comentou sobre a possibilidade de uso político da CPI do transporte público. Ele espera equilíbrio nas investigações. No ar. Na realidade, eu confio nos vereadores que fazem parte da CPI. Eu acho que falar de uso político, antes mesmo da CPI começar, no mínimo é uma falta de respeito com a população de Teresina, que está aí sofrendo com falta de ônibus, e principalmente com os colegas. Ontem a CPI se reuniu pela primeira vez para montar todo um cronograma, a metodologia que irá aplicar. E você já começar a falar em picadeiro, falar em uso político. Não, vamos esperar, gente. Vamos dar essa credibilidade aos nossos colegas que tem. Não tem um que está lá forçado, não tem um que está lá para fazer show, não. Estão lá porque querem trabalhar. Ou será que a cidade está bem abastecida de ônibus? Será que ela está bem servida de ônibus, a cidade? Será se não está com 100 dias que nós estamos sem ônibus, que a população está sofrendo? Aí sim que é picadeiro. Aí sim que é falta de sensibilidade. Aí sim que é falta de compromisso de quem está falando. E aí, Edna Maciel, de acordo com palavras do vereador que é presidente da Câmara Municipal de Teresina, ninguém deve estar na Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público da capital para fazer show. Bom, esse é um assunto muito sério, muito antigo, muito debatido. Todos querem que a CPI realmente dê resultados. Sabemos que existem CPIs que não dão em nada, sabemos que existem as CPIs do fim do mundo, mas essa CPI é uma CPI que está sendo muito observada, né? Os parlamentares envolvidos, os vereadores envolvidos, relatores, enfim, estão fazendo um trabalho acompanhado pela população e pela imprensa. É óbvio que, naturalmente, o vereador, ele irá, sim, ter seu brilho, seu holofote ou não, dependendo da sua atuação, né? É natural até, e vai receber as críticas. Agora, o uso das CPIs, a politização das CPIs, o uso como palanque, aí vai depender realmente de cada um e nós vamos observar, todos vão observar. Por enquanto, e essa fala aí do Jeová é uma fala que eu considero que é o que a gente quer. Ninguém quer que a CPI seja usada como palanque, como para querer aparecer, enfim. Mas nós acompanhamos desde o início da criação da CPI e até agora eu estou vendo desenrolar, que é o desenrolar normal de uma CPI, está aparecendo quem tem que aparecer, porque o assunto é um assunto polêmico, é um assunto esperado, um resultado desejado. Então, assim, estamos vendo aí o comportamento dos parlamentares, né? E esperemos que as pessoas realmente não façam uso político, que ela venha dar frutos mais tarde, politicamente, de forma natural. João Magalhães, um discurso muito abrasador de Jeová Alencar, realmente é o que se espera de um presidente de Câmara nesse contexto. A CPI ainda é muito novinha. Só para acrescentar uma informação antes do seu comentário, nós temos aqui uma informação de que as primeiras oitivas da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de Teresina, se darão na próxima terça-feira, dia 18 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. E as primeiras instituições que vão ser ouvidas pela CPI são a S-Trans e a Procuradoria-Geral do município. Lembrando, a CPI tem um prazo inicial de 120 dias para realizar os seus trabalhos e apresentar um relatório final. João Magalhães. Olha, Lívio, toda CPI atrai holofotes, principalmente... Inevitável. É inevitável, principalmente no caso dessa instalada na Câmara Municipal, que discute o transporte público de Teresina, um assunto que a gente está cansado de debater aqui, que afeta todos os teresinenses, não só os usuários, mas é claro que deixa hoje usuários, trabalhadores, empresários e prefeitura, enfim, todo mundo insatisfeito. Agora, cada parlamentar, obviamente, que compõe a CPI, tem o seu perfil de trabalho. Tem uns que gostam mais de chamar a atenção com discursos, tem outros que vão mais pelo lado da investigação, mas o que se espera realmente é que ao final desses 120 dias a gente tenha um resultado prático. O resultado prático, obviamente, vai ser um relatório apontando que há erros e demandando mais investigações de órgãos de controle ou até mesmo da própria polícia, enfim,
pois que esse relatório seja bem embasado, que essas oitivas realmente consigam extrair dos depoentes informações consolidadas e, mais do que isso, que a CPI seja realmente um instrumento que beneficie a população através da melhoria do serviço público na área do transporte coletivo, porque isso é mais do que urgente. A gente já está aí no 5º mês da nova gestão, mas, sem dúvida nenhuma, o usuário do transporte público coletivo, que hoje está sofrendo pela baixa quantidade de ônibus nas ruas, o trabalhador que está sofrendo porque está com o salário atrasado, ele precisa de uma resposta e que essa resposta venha da forma mais rápida possível. É importante destacarmos que a CPI do transporte público de Teresina ainda não realizou nenhuma oitiva na prática, né? De certa forma ela já foi instaurada. Sim. Nós estamos acompanhando todas essas discussões acerca da CPI, mas na prática até o exato momento nada. E é o que realmente nós queremos, ver os resultados dessa comissão parlamentar de inquérito. Mudando de assunto, o vereador pelo PSL de Teresina, Luiz André, oficializou a adesão à base de Ciro Nogueira nas eleições de 2022. Ele também apresentou metas para as eleições proporcionais que se aproximam. O partido ele é oposição ao governo do PT, a nível nacional também, e tudo indica que as articulações estão em torno da candidatura do senador Ciro Nogueira. A Nacional nos deliberou para começar a estreitar esses diálogos e nós vamos ter o foco da eleição de um deputado federal e, quem sabe, 2 estaduais aqui no Piauí. O senhor já é pré-candidato a deputado federal ou estadual? Não, a nossa intenção é fortalecer a chapa, articular nomes possíveis de candidatura a deputado estadual e federal. Mas, claro, isso aí é uma decisão que a gente vai tomar até o final do ano, mas a minha intenção maior é trabalhar no nosso mandato de vereador e, como presidente do partido, fazer as comissões provisórias nas maiores cidades, começando a partir do próximo mês, já para levar a mensagem do PSL, e nós vamos estar em Brasília até o final do mês para levar o nosso planejamento estratégico do PSL Piauí, com a eleição, se Deus quiser, de deputado federal, nessa chapa que gira em torno de 40 mil votos. E todo dia que vai ficar ao lado do senador Ciro Nogueira, quem quer se candidatar nessa chapinha chamada. E no que diz respeito à aproximação do PSL com a prefeitura, interfere de alguma forma essa ligação com a base do senador Ciro? Não, de forma alguma. Nós fazemos parte da base do doutor Pessoa aqui na Câmara, os 2 vereadores, e nós vamos deixar as coisas acontecerem. Nós queremos que a gestão dê certo. Nós estamos com vários projetos em diversas áreas do esporte, da cultura, da educação, projeto de mobilidade urbana, e nós vamos, fizemos até convite a alguns secretários dele, tanto a Jéssica Fonseca quanto o João de Deus, mas vamos esperar. Acho que o prazo de filiação é até abril do próximo ano. Durante esses 10 meses ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Nós vamos fazer o PSL um dos partidos protagonistas nas eleições de 2022. Confirmado, Eliezer. Adesão do PSL a Ciro Nogueira em eleição de 2022. Bom, considero natural em parte, porque o PSL a nível nacional ele vive um momento de divisão. Existe uma ala ligada ao presidente nacional, Luciano Bivar, chamada de ala bivarista, e outra ala que permanece fiel ao presidente Jair Bolsonaro, sempre prestando apoio não só a nível de Congresso, no que diz respeito à tramitação de matérias, mas também no sentido político, na militância nos estados. A princípio, nós enxergávamos aqui que o vereador Luiz André, como presidente estadual, estava mais ligado a essa ala anti-Bolsonaro, que tem aí como expoentes Joyce Halseman, Daniel França, que foi presidente municipal aqui, enfim. E aí, de repente, já declara esse apoio ao senador Ciro Nogueira, que é bem mais próximo da ala que é bolsonarista no Congresso Nacional. Enfim, de certa forma, aí vemos uma incoerência, algo inesperado. Mas aqui o vereador tem procurado analisar o cenário local, entender o que é melhor. A militância está alinhada a Ciro Nogueira, que tem carregado os discursos, as bandeiras de Jair Bolsonaro aqui no Piauí. Enfim, o fato é que temos visto aí um PSL ativo, no sentido de estar próximo aí de espaços de poder, como a Prefeitura de Teresina, ligado aí ao principal líder de oposição a nível de Estado, no caso o senador Ciro Nogueira. O partido tem procurado realmente alternativas
competitivas e atrativas nesse momento para se manter um patamar elevado aí na política. João, chama a atenção realmente esse caráter de definição do PSL. Não demorou muito tempo em cima do muro, se declarou logo de apoio ao Dr. Pessoa, prefeito de Teresina, também não demorou muito tempo em cima do muro e já declarou apoio a Ciro Nogueira. Por mais que essas duas posturas, de certa forma, possam gerar um pouco de incoerência, como já foi comentado pelo Eliezer. João, como é que você observa a adesão do PSL do estado do Piauí a Ciro? Olha, Lívio, eu vejo como uma questão natural, não só do PSL, mas de outros partidos ali do mesmo tamanho, porque o cálculo ele precisa ser bem prático. O cálculo eleitoral do ano que vem precisa ser bem prático. Os partidos precisam cumprir as suas metas para dar cláusula de barreira, enfim. E isso faz com que o PSL aqui no Piauí siga o seguinte caminho. A prioridade total será a busca por vagas tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. À medida que o partido diz que não tem interesse em disputar a candidatura majoritária, então todos os esforços de articulação política, recursos de fundo partidário, tempo de propaganda no rádio e na televisão, que é bom o PSL tem demais. É bom lembrar que o PSL tem o que muito, mais tem. Por conta da sua bancada lá no Congresso, todos esses instrumentos serão utilizados para o partido tentar, se não alcançar vagas, pelo menos ser bem votados na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Piauí e na Câmara Federal. O Diretório Nacional tem interesse nisso. O Diretório Nacional quer que o partido tenha muitos votos, que eleja um deputado federal, porque isso, como a gente observa, é um critério essencial que vai lá para a divisão dos recursos do fundo partidário, dentre outros benefícios. No que diz respeito ao alinhamento do PSL com o senador Ciro Nogueira, eu acho que vai ser algo que a gente vai observar muito daqui para frente no seguinte questão. Pelo que vem se organizando, a gente caminha para no ano que vem ter duas candidaturas de estruturas. A do governo, atualmente como pré-candidato Rafael Fonteles, e pela oposição, Ciro Nogueira, que é uma oposição com muita estrutura, porque Ciro Nogueira é aliado lá do presidente Jair Bolsonaro, vindo para uma candidatura ao governo, terá uma influência muito grande no que diz respeito à utilização de recursos federais para acarrear obras e investimentos que vão, sem dúvida nenhuma, ajudar a pulverizar seu nome no processo de disputa. Então, na medida em que o PSL torna como sua prioridade ter votos para deputado estadual e para deputado federal, ele se alinha a uma candidatura de oposição que no Piauí é natural, já que o PSL de Luiz André não é e nunca foi aliado de Wellington Dias nem do governo do estado. Edna Maciel, mas é uma situação bastante delicada do PSL. Partidos políticos que geralmente se mostram rachados estão sempre em uma situação muito delicada, porque por assim dizer, na origem do PSL, o partido sempre esteve muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Com a desfiliação de Jair Bolsonaro dos quadros do partido, o PSL, de certa forma, meio que ficou sem uma identidade. Ainda temos uma ala bolsonarista muito forte no PSL, mas esta falta de uma identidade no partido é perigosa e pode trazer consequências drásticas ao PSL no estado do Piauí, diria eu até no Brasil. Mas é a estratégia que eles resolveram, pelo que a gente vê aí, né? Ele representante estadual, pelo que nós ouvimos, o PSL realmente tomou posicionamento, saiu dos grupos que a gente comenta aqui muitas vezes que ficam em cima do muro, e aí já dá um direcionamento para as próximas eleições, com a intenção aí de eleger em nível federal e estadual, né, os deputados. Então, sim uma faca de dois gumes, né? Mas é uma decisão, certamente foi discutida, certamente eles devem, dentro do partido, ter tomado essa decisão em nível estadual, de mostrar de que lado estão, de quem vão apoiar, que estão ao lado agora, com essa mudança, apoiando o Ciro, né? E aí declaram exatamente em quem vão apoiar nas próximas eleições. Acho que o partido está seguindo uma definição, está dando um posicionamento, mostrando que tem posição e corre o risco porque já vem desse histórico que você colocou de desmembramento, né? É perigoso, mas é a estratégia escolhida. Olha, em relação a essa questão já para 2022, é bom lembrar que à medida em que a gente observa duas candidaturas de estrutura, tanto financeira quanto de apoio político,
e isso dificulta muito o surgimento de uma terceira via. Então, nós aqui no Piauí estamos acostumados a ter normalmente uma candidatura forte de governo, uma candidatura forte de oposição, mas uma terceira via logo ali, como em 2018, onde a gente teve o Wellington Dias, Dr. Pessoa e Luciano Nunes na disputa, isso fica muito complicado para o ano que vem, porque de fato as duas candidaturas, tanto a de governo como a de oposição, elas são tão fortes que elas não deixam muito espaço para uma terceira via, tanto no que diz respeito à estrutura financeira, quanto também de articulação política. Então, por isso que eu acho que o PSL vem se adiantando e, junto com ele, outras siglas também devem caminhar neste sentido, de se definindo logo. Aqueles partidos que de alguma forma já ocupam um espaço ou são atrelados ao governo do Estado, já ficam naturalmente ali com a candidatura do governo, com a candidatura da base. Aqueles partidos que nunca foram contemplados pelo governo, mesmo que eles não sejam aliados de Ciro Nogueira, automaticamente eles vão se alinhar a oposição, porque de fato é uma candidatura que se demonstra competitiva e tem todos esses benefícios que eu falei, que é a questão tanto da articulação política quanto a questão financeira, de estrutura de campanha, que a gente sabe que pode fazer uma diferença danada numa eleição para deputado estadual e deputado federal. É verdade, e essa polarização ela vai ser fortalecida no pensamento do eleitor. É como se a eleição já começasse no segundo turno, só com duas opções. Sim. Existe aquela teoria que ainda pesa do voto perdido. Alguns, não vou votar numa terceira, quarta via porque não vão ganhar. Eu quero que o meu voto tenha aproveitamento. Não quero perder meu voto, né? Isso. Os políticos sabem disso e reforçam essa estratégia. Eu gostaria de acrescentar também, dizendo o seguinte, nós lemos aqui, fizemos uma leitura do PSL para o cenário político, mas o cenário político também tem essa ótica diferenciada para o PSL, porque aí, como pontuou o João Magalhães, partido extremamente atrativo, tem a maior bancada na Câmara, que lhe garante a maior quantidade de recursos do fundo eleitoral, maior tempo de televisão, ou seja, para o PSL é preciso também escolher qual convite aceitar, não só exatamente para onde deve ir. Okay, tem que fazer as contas, né? É verdade. Vamos para o nosso último assunto do dia, porque o presidente do Diretório Estadual do Partido Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, fala para a gente sobre a visita de Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, ao estado do Piauí, já nos próximos dias. Eu acho que o importante é o compromisso com o estado do Piauí, de fazer obras estruturantes no nosso estado. É o compromisso do nosso partido e o compromisso do presidente, ele vem realizar um sonho de toda aquela região sul. É um sonho de mais de 50 anos que a população de Santa Filomena, os produtores queriam, e a gente vai realizar agora no dia 20. Estratégia de aproximação do presidente com a população local? Também, eu acho a estratégia do governo que está fazendo grandes obras. Toda semana ele está inaugurando rodovias, pontes e obras de um volume muito grande, que possa dar uma condição do Estado se desenvolver nos próximos anos. Em termos políticos, o Progressistas é um partido que tem mais espaço para agregar a outras lideranças hoje no Piauí? Eu acho que sim, a oposição sempre tem mais espaço. Nós temos 2 vagas a oferecer, agora vamos esperar isso em 2022. Eu acredito que até 2022 a gente precisa estar tratando de política depois das convenções de 2022. Já que Jair Bolsonaro ainda não decidiu um partido político ao qual se filiar, de certa forma aqui no estado do Piauí particularmente falando, João, talvez o Progressistas é quem colha os frutos dessa visita. Com certeza, até porque estruturalmente é a maior sigla aliada do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional. É uma bancada extraordinária na Câmara Federal e no Senado, uma bancada que além de grande, ela é muito coesa. A gente lembra que vários episódios em que os deputados disputam, um tem um olhar mais à direita, alguns têm um olhar um pouco mais no centro, mas na hora da votação o progressista sempre caminha unido, o que para o governo federal é tudo que interessa. Numa votação, ter o apoio de um partido grande que vai votar da mesma forma, por isso que o Progressistas consegue cavar cada vez mais espaços no governo federal, tem o comando da Câmara dos Deputados, lá no Senado tem o senador Ciro Nogueira, que tem se destacado na condição de ser um dos principais líderes do governo federal, principalmente no caso da CPI. Tudo isso ajuda o partido a ser bastante contemplado na estrutura do governo federal. Beleza. Realmente o partido aproveita esse momento, fortalece as suas bandeiras, esse discurso de alinhamento com o governo federal, e o dia 20 promete, é um dia de muitas expectativas. Já temos aí observado a manifestação dos viabilizadores, dos padrinhos políticos desta obra, desta ponte que vai ser inaugurada
lá em Santa Filomena, tudo isso, cada um tentando agregar para si o valor que representa para o sul do estado esta inauguração. Enfim, a presença do presidente sempre traz uma influência muito grande, repercute, não é para menos, é a maior autoridade do país, e aqui no Piauí o Progressistas vai tentar fazer em seu favor o uso da presença de Bolsonaro. Edna? É claro, né? Puxar a sardinha para o seu lado. Cada um vai estar lá marcando presença, mostrando seu território, a parte que tem lá na obra. E a presença do presidente por si só já vai movimentar bem a cidade e o estado. E é claro que o Progressistas vai pegar essa fatia maior do bolo aí nos holofotes. E é claro que também o presidente Bolsonaro vem marcar o seu espaço e atrair mais eleitores ainda e unir, né, os que são a favor do seu nome aí para as próximas eleições. Edna Maciel, boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação e até breve. Boa tarde, aproveito só para falar aqui nesse finalzinho do 13 de maio, dia de resistência e dia que marca a abolição dos escravos. Muito bem, obrigado Edna, boa tarde para você. Boa tarde Eliezer, a todos. boa tarde também, até a próxima. Boa tarde a todos os colegas e telespectadores, até a próxima. João Magalhães, aquele abraço, bom trabalho. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.